Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Manguito Rotador, o podcast preferido sobre saúde e performance esportiva. Eu sou o André Marinho e comigo, pô, é sacanagem que botaram ali, pô, o copyright ali, o Fantástico. O Fantástico. Eu sou o Pedro, então, pô, tô gordo, sou o Pedro. É, você é o Pedro. Pô, o Quarteto Fantástico, mano. É o Pedra. É, você é uma coisa. Olá para todos que nos acompanham, então. A gente está empolgado com o tema de hoje, né? Um assunto que nos compete muito, faz muito parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, e é o que afeta todos os atletas, seja ele amador ou profissional, e no caso é a dor. Perfeito, exatamente, Alan. A dor é uma parte inevitável da vida de qualquer atleta. Diga Moacir. Moacir é quem sabe dizer. Moacir fala bem sobre isso. É isso aí. Mas entender os diferentes tipos de dor e como gerenciá-la pode realmente fazer a diferença na sua carreira esportiva e bem-estar. É isso aí. E no episódio de hoje a gente vai mergulhar um pouquinho a fundo nos tipos de dor, seja ela uma dor aguda, uma dor crônica, uma dor neuropática, uma dor nociceptiva e até mesmo na psicogênica, que a gente não pode negligenciar. Então vamos explorar a fundo aí cada uma delas e trazer um pouquinho mais de como ela pode afetar dentro da sua performance do seu treino. Que bom que essa parte você que falou. Por quê? Pô, difícil. Nociceptivo. Nociceptiva é outra. Neuropática. Neuropática, essa daí tá tranquilo. Psicogênica. Mas a primeira... A dicção tá em dia. A sua tá boa, pô. A minha deu ruim. Nociceptiva. Uau, deu ruim, hein? Sorte que ele botou pra você. Obrigado, ChatGPT. Sempre junto. Tamo junto. E não por aí, vamos discutir também sobre o mecanismo de adaptação à dor e as melhores estratégias para gerenciar a dor, para que você possa continuar treinando, competindo no seu melhor nível. Importante. Eu vou trazer um pouquinho da visão do fisioterapeuta na gestão da dor e também na melhora da performance esportiva, que é a nossa área. A gente tem muita informação valiosa para compartilhar com vocês, então fica com a gente aí, que a gente vai trazer muito conteúdo legal hoje. Verdade. Mas antes de mergulharmos nesse mar de conhecimento, ó, como se afoga não, queremos lembrar vocês de seguir nosso... Eu gosto, né? Eu comi palhacitos, cara. Eu, né? O que tira aquele lanche teu, hein? Tinha pimenta caindo. Tinha um negócio verde ali esquisito, hein? Tinha flango de pombo frito e molho de tomate e o outro lá. O que deram pra engordar esse frango, hein? Não sei não, hein? Coisas não muito saudáveis. Muito saudáveis não, hein? Não, pô, tudo natural. É natural, tá certo. Mas então, você que tá aí novo, que chegou, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amiguinhos, igual que eu fiz, eu fui lá nos grupos, joguei isso lá nos grupos. Os grupos da família. No grupo da família, os grupos do tênis, faz a mesma coisa, perturba a tia do Zap, manda pra ela, porque também ajuda. A gente falou da semana passada no futuro, a gente vai falar sobre a tiazinha que passava passa roupa, exatamente. Lá no futuro, lá pro dia 17. Só no futuro. De volta para o futuro. De volta para o futuro, exatamente. A gente gravou, mas só vai sair na frente. Então, ajuda a gente. Compartilhe esses vídeos, manda as suas perguntas, dúvidas, que a gente está sempre aqui disposto a ajudar. A gente está no YouTube, no Spotify e também nas nossas redes sociais. No Instagram, a gente está ao vivo ali na rede do Alan Faleiros, com 2 L's, e no @fisiovital.esportes, beleza? Isso aí. Então agora, quando o nosso editor estiver pronto, a gente vai rodar a vinheta e começar o nosso show. Manguito Rotador! As cabeçudinhas! Agora ele pode rodar. Agora ele pode rodar. Roda liberado. Quando ele estiver pronto, obviamente. Isso aí, por favor. Ajuda nós aí, editor. Isso aí. Bom demais. Vamos embora pro que importa. Isso aí. Vamos para as perguntas. Vamos ver se ele passa na prova de hoje. Vamos ver se ele estudou, se ele fez o dever de casa. Cheio de pergunta aí, hein? Tá cheio de pergunta aqui. O negócio, hoje o bicho vai pegar. O negócio é brabo. Teve que estudar. Você também fez sua liçãozinha de casa, né, cara? Eu sempre estudo. Eu vi lá que você deu uma estudada boa aí. Não, você vai me lascar também. Você prepara o material, a gente faz em conjunto, mas eu tenho que dar uma lida, tenho que dar uma estudada, porque senão dá ruim pra mim. Não pode. Senão fica feio pra mim, né? Tem que alguma coisa, pelo menos aquelas palavras difíceis, né, complica, mas o resto é um pouco. Nociceptiva, que é original, não se desoriginaliza. Aí se ferrou. Aí não vou, mas 5 a gente chega, a gente alcança. Bora lá. 6 eu passo, que é a média de hoje. Explica pra gente, pra nossa audiência aqui, pro pessoal que tá em casa,
exatamente o que é a dor e por que ela é uma experiência tão sensorial quanto emocional. Muitas vezes nós sentimos a dor, mas não paramos para pensar no que ela realmente significa no nosso corpo. Eu mesmo estou com a dor aqui no joelho, eu te falei, depois do episódio a gente tem que ver meu joelho aqui. Exatamente. E o legal da tua dor é que a dor ela é numa articulação. Não é legal para mim que eu vou tratar, não é para você. É nada de legal, não. Você que se lasca, né? O legal, o importante a gente identificar a dor é que ela é uma sensação muito complexa, né? E ela serve como um sinal de alerta para o nosso corpo. Ela está indicando ali se tem alguma coisa de errado, se a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção em relação a ela, e ela pode ser tanto sensorial quanto emocional, né? Porque a gente não trata o indivíduo só ali das bases fisiológicas, mas a gente tem que ter uma atenção biopsicossocial. E ela não se trata só de uma percepção física, né? Então esse desconforto ele envolve tanto uma interpretação emocional, psicológica dessa sensação. Então a experiência da dor pode ser afetada de vários fatores, obviamente, incluindo os estados emocionais, como ansiedade, depressão, pode se intensificar no decorrer dos fatores externos aí, e por isso ela não é só um sinal físico, mas uma experiência íntegra entre o corpo e mente ali, né? Está integrado. Isso aí, uma integração aí única, né? E o que a gente sempre fala é que a dor, ela pode ser algo muito pontual, mas ela pode ser uma coisa muito difusa, né? E esse difuso, na nossa avaliação, na nossa identificação, é super importante a gente olhar para o indivíduo como um todo, conseguir palpar ele durante a nossa avaliação e, de fato, chegar num senso, né, do que de fato é aquilo, né? Então a gente precisa muito olhar para esse indivíduo como um ser integrado, né? Sim, verdade, sem dúvida. Mexe com tudo aqui, essa dorzinha no joelho chata, mas incomoda tudo, incomoda na hora de dormir. Exatamente. Aqui no joelho na hora de caminhar, quando era no braço para pegar algum objeto e tudo mais, então aquilo, às vezes é um negocinho fraquinho, mas aquilo vai incomodando e aquilo vai ficando na cabeça, a parte que você falou, vai ficando na cabeça, vai te deixando um pouquinho, às vezes, irritado, pouca paciência, isso vai levando para outros fatores, né? E é importante a gente identificar isso da forma como você falou, e isso provavelmente todo mundo já sentiu em casa. A dor ela é intensificada, né? Então ela começa pequenininha, ela vai se aumentando, ela pode vir a evoluir para uma dor um pouco mais intensa, e esse mais intenso pode trazer alguns fatores para a gente que a gente tem que identificar. Se essa dor está muito arrastada, e aí ela deixa de ser uma dor aguda, que é a dor naquele momento. Se ela é crônica, ela já começa a partir de um certo período, de algumas identificações que a gente tem que fazer, ela começa a se intensificar e se torna uma dor crônica. Essa dor ela não pode ser negligenciada. Então, se você sentiu hoje uma dor, por menor que seja, por pequena que seja, não negligencie ela, né? Porque isso daí pode ser um sinal do teu corpo de que alguma coisa vai dar ruim. Sim, sem dúvida. Tá a garrafinha pra lá. Desculpa aí. Bota lá pro canto, lá pra não ficar bebe a aguinha, hidrata a palavra e bota no cantinho pra não aparecer. Isso aí, pra não fazer igual eu fiz na semana passada, né? Derrubei o negócio aqui. Molhou tudo. Molhou tudo aqui. Molhou tudo. A semana passada não, foi no futuro. Foi no futuro, é verdade. Exatamente, foi no futuro. E seguindo isso que a gente está conversando aqui, você pode contar um pouco sobre os diferentes tipos de dor que os atletas podem enfrentar? Não só atletas, mas pessoas às vezes também em comum podem estar sofrendo. Acho que muito de nós já ouvimos falar sobre dor aguda, dor crônica, mas talvez não saibamos como diferenciá-las ou reconhecer os sinais que algo sério pode estar acontecendo. Isso é verdade, eu estou aqui com essa dor, não sei se ela é aguda, é crônica, eu sei que ela incomoda e já está um dia aqui incomodando. Quando você vinha sexta, eu falei, vou lá tratar, falar que se não fosse eu teria te avisado antes. Mas é uma dor que está aqui, não sei se é aguda ou crônica, mas ela está aqui, ó. Latejando. Tá ali, né? Tá lembrando que você tem joelho. Tá lembrando que eu tenho joelho. Quando dessa escada aqui da empresa. Nossa. Cara, quando a gente vai diferenciar as duas formas, né? Quando a gente pensa em dor aguda e dor crônica, a dor aguda é uma dor que ela surge após uma lesão, né? Então uma torção, alguma coisa de impacto, alguma coisa que foi após um gesto esportivo mal feito, e ela é muito localizada e ela tende a ser um pouco mais intensa, tá? Então aquilo dali é um sinal de que algo naquela região não está legal, que alguma coisa para se sinalizar que alguma coisa aconteceu ali, tá? E um dos principais propósitos do nosso corpo em relação a
a esse processo é te mostrar que algo está errado. Então ela é um estímulo protetivo, é um estímulo protetor, né? Então ela vai te limitar algum movimento e seu corpo vai se retrair de algumas formas para que você não aumente essa lesão na região, né? Seja ela uma distensão muscular, seja ela a distensão muscular tem alguns graus, né? Alguns graus de lesão. Então a gente consegue identificar durante a avaliação em um processo um pouco mais complicado e com uma facilidade maior de acesso a um ultrassom, ultrassom de imagem, né, não terapêutico, a gente consegue fazer um ultrassom e identificar qual o grau dessa lesão, né, e é o melhor indicado. Já a dor crônica, como o nome dela já diz, né, ela é diferente da dor aguda, então uma dor mais persistente, ela já está por um longo período, geralmente aí vai uma semana, a estender aí até meses, né? É mesmo? Então, ela pode virar uma dor crônica de uma forma patológica, né? Se a pessoa não tratou, no caso. Principalmente, ela por começa exemplo, então com uma dor aguda, a pessoa não trata, vai deixando, exatamente. Não incomoda, vai largando de mão. Exatamente. Isso acontece, por exemplo, Tipo a Ju. Tipo da Ju. Isso a gente consegue. Fala já, senão a gente perde o emprego. Emprego eu apoio em casa. Isso a gente consegue identificar com um problema muito grande, por exemplo, na canelite. Como ela faz microfissuras no osso, a gente tem muito neurotransmissor nos ossos, né, sensitivos. Então, aquelas calcificações que vão se fazendo nas lesões, nas microfissuras, que vai acontecendo no osso da canela, o famoso tíbia, né, a gente começa a identificar uma dor crônica patológica. Então, aquela dor não vai passar. Você vai conviver com aquela dor. Então, isso é um pepino, cara, e acontece. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Né? Então, mas ela tem também tratamento também. Tem tratamento, mas a dor crônica é sempre um pouco mais complexa da gente tratar, né? Sim. Pelo quadro arrastado que ele está, então é sempre subjacente aí algum tipo de lesão que não foi tratada previamente na sua forma aguda, exatamente. Ela foi arrastada e aí ela acaba aqui envolvendo alguns outros fatores, né? Como a gente falou no começo do vídeo, essas dores emocionais, psicológicas, porque daí você não consegue fazer a sua atividade, você não consegue se concentrar dentro daquele ambiente que você está inserido, e aí aquilo começa a te trazer alguns problemas psicológicos também, né, que vai afetar diretamente no corpo do indivíduo. Então, o pessoal que tem aquele que trabalha com computador, com mouse, ou a senhora que você falou de passar roupa, que são movimentos repetitivos, às vezes a pessoa está com um incômodo, começa como incômodo, é uma dor aguda ali, que incomoda quando você está mexendo no mouse, estou fazendo atendimento e tudo mais. Exatamente. Mas tudo bem, chega em casa, passa, final de semana passa, né? E vai largando. Isso vai se tornando e pode virar uma dor crônica. Exatamente. E isso é engraçado, cara, porque às vezes chega algum paciente no consultório ou manda mensagem para marcar uma consulta, uma sessão, alguma coisa, manda mensagem e fala, cara, machuquei, tô com uma dor e preciso que você dê uma avaliada. Beleza. A gente começa a conversar algumas coisas para triar melhor isso daí dentro de um ambiente de urgência e alguma coisa que a gente pode tentar remarcar, né? Marcar por um período um pouco mais distante, 2, 3 dias, enfim. E aí, quando você lesionou? Tem umas 2 semanas. Então, cara, assim, se você se lesionou, aquilo tá te impedindo de fazer alguma atividade, trata. Normalmente, quando as pessoas têm dor de cabeça, não vai e corre tomar um remédio? Sim. Então, se você toma um remédio para a dor ali que aconteceu naquele momento, por que você não procura um profissional qualificado para te ajudar naquele processo? Então, arrastar esse processo de dor crônica sempre vai te lesionar em outros âmbitos. Você vai te atrapalhar em alguns outros âmbitos. Você pode compensar no caso da perna, você pode compensar com a outra perna. Exatamente. Uma forma até, sei lá, não sei se certo ou errado, mas, por exemplo, lesões que acontecem como atleta ou mais novo e tudo mais. Aí você tem uma batida, lesionou, fez uma torção. Primeira coisa que você faz é botar gelo. Né? Você enche de gelo aquilo lá, no meu caso que eu coloquei gelo, mas não passou, então você bota gelo e vê primeiro se melhora. É um caminho. Você consegue fazer, de certa forma, ali sozinho em casa, então trata com gelo, água quente, ou o que for ali, e ver se com o passar dos dias que efetivamente a dor está diminuindo ou não. Exatamente. Ou se ela se perdurar, não. Ela, botei gelo, continua doendo. No dia seguinte botei gelo, continua. Então calma aí. Então já não é uma coisa que eu vou conseguir resolver apenas com gelo e tomando um analgésico. Né? E legal você falar do gelo, é que o gelo ele trata um processo agudo, um processo inflamatório agudo.
Sim, não crônico. No processo crônico, a gente precisa melhorar a circulação sanguínea no local. Eu sempre falo dos resíduos metabólicos, os mediadores inflamatórios. Então a gente faz uma vasodilatação, aumenta a circulação sanguínea no local, consequentemente a gente melhora o aporte de nutriente e faz a captação desses fluidos inflamatórios que estão lá, então eles são captados. Agora, após uma lesão, tem aquele inchaço, a gente coloca o gelo com uma forma analgésica, né? Então a gente coloca o gelo, diferente de você tomar um remédio. Eu, particularmente, tento fugir um pouco dos remédios, né? Como a gente tem o conhecimento de algumas práticas terapêuticas que são mais naturais e a gente consegue permear dentro de uma diferença aí de fisiológico metabólico e afins, a gente consegue trabalhar dentro disso, então eu consigo me expor a esse tipo de terapia, né? Diferente de muita gente que, além de não conhecer, não quer se expor, né? É uma coisa imediatista, sim, prefere tomar um remédio, mas a torção, o remédio só vai mascarar a tua dor, sim, né? Ele não vai resolver o teu problema. Sim. Então, às vezes, é uma vértebra, quando é um processo de coluna, né, estrutural, uma vértebra que está rodada, a gente precisa reposicionar. Uma vértebra que está pinçando o nervo ciático, por exemplo, a gente precisa reposicionar, senão você só vai ficar tomando remédio. E não vai resolver nada. E vai virar uma dor crônica. Exatamente. Então aí compromete algumas outras coisas, né? Exato. Abraço, Railan. Já te vi online, hein? Já vi que você mandou mensagem aí. Um forte abraço para você. Já judiei dele hoje. Já? Mais cedo já. Você já maltratou? Fiz ele andar um pouquinho hoje aí. Então, você já maltratou? O Railan tá aí com a gente, então... Railan é um exemplo de tudo isso, né, cara? Um moleque sentia a dor meio que constante. Eu vi que você ficou judiando ele com a faixa e tudo mais, segurando pro moleque não andar. O bullying. Fazendo bullying com o moleque. Vou pular essa parte. Isso aí, mas um moleque super empenhado. O moleque é 10, o moleque é forte, bravo demais ali. Guerreiraço. Não, maravilha. Vamos falar um pouco de dor e desempenho esportivo. Então, para começar a nossa conversa, entrar um pouquinho mais a fundo na parte da dor, ali foi mais uma introdução para a gente entender um pouco mais sobre o universo, o que a gente vai tratar aqui hoje nesse podcast, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo e fazendo perguntas um pouco mais específicas. Então, como a dor afeta diretamente o desempenho de um atleta, amador ou profissional, como isso pode afetar o desempenho? Tá. O atleta por si só, né? Não só o atleta, mas a dor por si só, ela te impede de fazer alguns movimentos, né? Sim. E aí a gente adota uma postura que a gente fala de antálgica, uma postura que você adota para que você não sinta dor. Então você vai compensar aquele movimento de alguma outra forma que você precisa fazer, você vai adotar uma postura. Por exemplo, uma dor na coluna, você vai andar um pouco mais curvado. Sim. Por quê? Para evitar que você estique demais, pince lá e tal, aquela dor. Então você adota uma postura antálgica que a gente fala. Então tem toda a questão da redução da força, porque se você tem uma lesão muscular, a gente pensa nas fibras musculares entrelaçadas, né, o processo de tensibilidade e tudo mais. Então a contratividade delas, a contração daquele músculo vai alterar. Então a gente não consegue fazer o movimento completo. Então a gente, além da redução da força, a gente tem a redução da mobilidade. Sim. Por conta disso, né? Então vai te dificultar um pouco aí de realizar algumas técnicas específicas, né? Alguns movimentos específicos. Perfeito. Daquele membro, né? Seja do braço de alavanca e tudo mais. Alteração da coordenação, então essa dor ela pode ser tão intensa que se movimentar vai te dificultar. Então, independente se ela é uma dor neuropática ou se ela é uma dor nociceptiva, vai chegar lá. Que é um pouco mais difícil da compreensão, e da dicção, também, mas ela pode te alterar dentro disso porque você vai ter uma dificuldade na mobilidade. Então, o movimento, você vai tentar burlar o teu movimento normal, né, para que você não sinta essa dor. Além disso, tem todos os impactos psicológicos, né, que pode alterar o atleta. Você não vai estar exposto naquele ambiente que você está acostumado, você não está inserido naquele movimento, naquele gesto esportivo que você está acostumado a fazer, né? Sim. Então tudo isso vai dificultar um pouco mais, além do que a gente tem uma redução hormonal, tem toda uma questão que a gente tem que levar em consideração, que vai dificultar um pouquinho aí a execução do atleta. E aí, se a gente usar a dor como uma coisa você vai sentir dor, você vai ter que parar de treinar. Eu sou muito aberto em relação a isso com os meus pacientes, né? E o atleta de alto rendimento, ele aprende a conviver com a dor. Sim. Então, ele convive com a dor, ele vai continuar fazendo a prática dele esportiva, ele vai continuar treinando com dor. Mesmo se você falar para ele não ir. Não ir. Então, eu sou sincero com eles e gosto dessa sinceridade de volta. Então, assim, vai treinar.
não deixa de treinar. A gente mais leve, ajusta. Exatamente. É aquilo que a gente vem falando de alguns podcasts anteriores. É periodizar o seu treinamento associado a uma periodização de prevenção de lesão, tratamento de dor, que pode aparecer ali, de algumas lesões que podem aparecer no meio desse processo, e a gente conseguir trabalhar dentro dessa recuperação desse atleta. Então, se é uma dor, uma dor por uma lesão extensa, obviamente a gente não vai colocar esse cara para uma atividade intensa. Mas a gente não pode perder, lembra da capacidade cardiovascular que a gente falou lá atrás? Sim. A gente não pode perder essa capacidade cardiovascular. Senão, quando esse atleta voltar aos treinos, voltar à prática esportiva de forma ali ativa totalmente, ele vai ter uma decadência Sim. Ele vai regredir do estado que ele estava. Ele já vai ter uma perda por estar lesionado. Exatamente. E se ele perde ainda a parte cardiovascular, vai ter uma perda maior. Vai ter uma perda maior ainda, e a gente tem um processo, um outro processo depois, que é inserir de volta esse atleta ao esporte. Sim. Então, a gente tem que saber periodizar isso e entender isso como uma questão muito palpável, né? A gente tem que levar muito isso em consideração. Então, e aí, além disso, todo o comprometimento na recuperação desse atleta, que é o que a gente está falando, de colocar ele, existem algumas outras técnicas hoje, e alguns aparelhos que a gente consegue fazer um recovery nesse atleta, diminuir os mediadores inflamatórios, direcionar esses fluidos já de forma a recaptar isso daí para o interstício, e o corpo absorver isso aí, e o atleta metabolizar isso aí. Não, interessante. Você vai falando, eu vou lembrando de alguns casos aqui, algumas coisas. Hoje mesmo eu estava no clube, aí estava no vestiário e tal, aí apareceu um amigo lá conversando. Pô, todo dia você joga tênis e tal, não sei o que, me vê sempre ali com a raquete e tal. Eu falei, jogar todo dia eu não jogo. Assim, depende. Hoje eu fiquei lá no paredão, fiz um trabalho mais leve, fiz um trabalho mais tranquilo, jogar todo dia. Ele porra, tava jogando todo dia, pô, você fica com reflexo lento, porra, tava cansado, não sei o que. Eu falei, cara, não adianta você fazer todo dia você querer jogar. Você tem essa questão da periodização, você vai se machucar, você vai se lesionar, você, porra, tá jogando cansado, o cara, porra, tá jogando cansado, sabe, quando você chega lento na bola, o cara joga beach tênis. Aí eu falei, pô, já é um esporte, mas é por isso que já é um esporte mais ou menos. Ele anda de Renegade também? Eu não sei o carro dele, né? Mas pode ser pode pet. Ih, pronto, lascou. Sobrou pra mim. mas é legal você usar esse exemplo. Acontece muito das pessoas de, porra, vou jogar. E, cara, se lesiona, acaba se machucando, acaba se lesionando, ou durante a prática ali faz um esforço extra, porque aquela musculatura já estava tensa, já estava sobrecarregada, um overtraining. Então, exatamente. Essa questão da periodização também é um caminho para você evitar dor e evitar lesões. Exatamente. Né? A gente tem que entender que o atleta de alto rendimento está exposto a uma atividade muito intensa. Então, periodizar isso é extremamente importante para que ele não lesione. E a gente também tem a dor como uma sinalização do nosso corpo de que algo está errado, certo? Sim. A gente falou isso lá no começo. Surgiu uma luzinha ali, né? Exatamente, é um sinal de alerta, é igual uma febre, né? Então, surgiu um sinal de alerta ali. Considerando isso, o atleta que está exposto a uma atividade que ele não está acostumado, que ele não foi preparado para aquilo, não tem uma qualidade muscular e articular para aquela atividade. Então, cara, uma hora ele vai lesionar. E aí, ou ele vai entrar num processo que a gente chama de overtraining, que é aquilo que você falou. Então, o corpo começa a sentir tanto e não dá tempo de se recuperar de uma forma eficaz, porque ele se expôs a uma atividade tão intensa que ele não fez um aumento gradativo. Isso acontece muito com a canelite. Sim. Então o cara não está preparado para aquilo lá. Sai correndo, e não é só sair correndo, cara. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma indicação, tem que ter uma... Exatamente. E são os primeiros sintomas, é o que você falou, o primeiro sintoma. Começa a sentir dor, mas o cara não para, não, vou continuar, e aquilo realmente... Vai dar ruim. Então o atleta ele tem que ter isso em mente, né? Não só o atleta, mas seja ele atleta de atleta que a gente fala aqui, os entusiastas, do esporte. Afins, os profissionais, de certa forma, têm um maior conhecimento, têm um acompanhamento mais próximo. Ou deveria, pelo menos. Ou deveriam ter, claro, né? Mas a maioria, como esse pessoal de clube que eu tô falando, é isso, o cara simplesmente faz. Só vai e faz. Só vai e faz. E o overtraining é muito ruim porque você tem uma característica de lesionar o músculo. E quando você lesiona o músculo, pensa, se as fibras musculares elas trabalham de forma sinérgica e o tempo todo para fazer aquele movimento, e além disso a gente tem uma contração, como que eu posso dizer?
em descanso, né? O nosso corpo ele não é frouxo, né, o tempo inteiro. Então, a gente não relaxa o músculo. A gente tem uma contração muscular que a gente chama de tônus muscular, que é o que vai dar sustentação para o músculo. Então, ele vai estar tônus, o meu braço está relaxado, mas ele tem uma rigidez muscular. Isso a gente chama de tônus. Então, a fibra ela nunca está relaxada totalmente. Ela está ali no processo de tonificidade dela. Então, toda contração, se você faz uma lesão muscular, toda contração, toda força que você vai fazer isso, você vai distender um pouco mais aquela distensão muscular. Então, é muito difícil tratar esse tipo de atleta justamente por conta disso, nessa condição de lesão. Sim. Porque ele não pode parar. Sim. Entendeu? Então, toda contração que ele fizer, muito efetiva naquele músculo, você vai lesionar um pouco mais. Sim. É muito complicado. Não é difícil. O negócio é não parar, mas entender que você tem que fazer certos ajustes até você realmente conseguir sanar aquela dor, aquela lesão que você não é simplesmente... Agora vamos às temidas trava-línguas ali, pouquinho os tipos de dores. Vamos ver se eu passo no teste aqui, ó. Vamos lá, agora você tem que explicar pra gente um pouquinho mais sobre as diferenças entre dor nociceptiva, Foi. Ufa. E dor neuropática, essa foi fácil. Como essas sensações podem ser percebidas durante a prática esportiva? Tá. O nosso corpo ele é feito de alguns neurônios, né? Alguns neuroreceptores, neurotransmissores, né? E aí tem a característica de cada um deles. O que identifica pra gente uma dor são os nociceptores. Então, quando você faz um movimento ali ativo, repentino, e você sentiu aquela dor, quem vai mandar essa informação são esses receptores. Então, uma dor nociceptiva, ela é ativada, é uma dor que esses receptores vão mandar essa informação quando eles são ativados depois de uma lesão tecidual ali real, de alto potencial, tá? Então, no esporte, isso acontece por conta das contusões, são cortes, são entorses, ou até os casos mais graves de fraturas, né? A dor nociceptiva, ela é normalmente aguda. Então, você lesionou, ela que vai te pontuar isso como um processo de aviso, né? De uma proteção, né? Então, normalmente essa dor é empontada, ela pode ser em latejamento, dependendo do tipo, do mecanismo da sua lesão, né? Então, ela é o que vai te dizer aí, ó, um mecanismo de defesa que vai te dizer aí, ó, alguma coisa aconteceu aí. Então ele te dá essa característica para te direcionar e para te mostrar que aquilo está errado e que se você fizer, se você fizer de novo vai piorar, vai, entendeu? É um processo de adaptação do nosso corpo ali e de mostrar que aquilo está errado. A dor neuropática já é um pouco diferente, né? Ela ocorre devido a um dano aí, de uma disfunção dos nervos. Então os nervos é o que vai levar a informação, né? Vai levar o impulso elétrico para que aconteça a contração muscular e tudo mais, né? Uma grande característica, né, para diferenciar o tipo da dor. A dor da neuropática ela é uma dor em formigamento, né, uma dor em formigamento, uma sensação de queimação, de choque. Tá? Isso pode ser confundido com uma dor de origem vascular, por exemplo. Uma dor de origem vascular, ela, por ser uma compressão, uma falta de irrigação sanguínea naquela região, ela também pode se confundir com uma dor neuropática. E aí como que a gente diferencia isso? Você garroteia alguma coisa? Você garroteia, vai sentir uma dor em queimação. A gente consegue ter uma característica de diferenciação, que a dor, quando ela é por uma origem vascular, ela tem um inchaço. Então ela tem um inchaço, uma alteração na coloração. E a dor neuropática, ela não acontece isso. Tá? Então a gente consegue diferenciar isso. Por exemplo, uma hernia de disco. A gente já falou sobre a hernia de disco em alguns podcasts antigamente, né? Sim. Algumas aulas que a gente gravou, sim, inclusive. Sim. Os donuts. Os donuts, exatamente. Então, aquela compressão ali das vértebras e a herniação dos discos paravertebrais, eles vão comprimir algum nervo. E aí você vai sentir essa dor. Então, seja uma dor em queimação, um choque, um formigamento. Tá? Então, ela pode persistir se a gente não corrigir, e aí vai levar a dor nociceptiva. É uma diferença muito palpável, né? Sim, uma dor nociceptiva para um processo mais agudo, uma dor neuropática, uma lesão neural, uma lesão de nervo mesmo, tá? Não deu para entender, não. Quando você garroteia, quando você trava alguma coisa tá com uma faixa, com alguma coisa que segura, e a lesão realmente de um impacto, de uma quebra, de uma coisa mais violenta. Uma dor também, que você apertou a mão, dá pra gente identificar a síndrome do túnel do carpo.
Então, o túnel do carpo é um forame que passa alguns nervos e tendões ali dentro. Então, o nervo mediano principalmente. E aí, o nervo mediano, ele é comprimido, não é muito certo a gente usar essa palavra, mas ele faz uma compressão, é feito uma compressão em cima dele através dos tendões. Então, se eu tenho os flexores muito ali numa atividade muito exacerbada, que eu não estou com eles preparados para fazer aquilo, eu vou fazer uma tendinite. E a tendinite nada mais é do que a inflamação dos tendões. Então, Sim. Os tendões vão se dilatar, eles vão aumentar do seu tamanho normal. E isso aí é o que vai pinçar o nervo mediano. Então, ele vira uma dor neuropática porque ele está pinçando o nervo mediano, esse paciente começa a sentir uma dor em parestesia, que a gente fala, uma dor em formigamento na mão, né? Então, é justamente isso. Interessante. Interessante. Muito bom, muito bom. Então, vimos a diferença aqui entre os dois tipos de dores principais, né? Além da aguda e crônica, que a gente já falou também um pouquinho. E vamos seguir aqui um pouco mais a fundo sobre a questão das dores, né? Então, falando sobre dor referida agora, que é um conceito que muitos podem não conhecer. Eu realmente desconhecia. Como ela se manifesta? Que não conhece? Não. Pelo nome, igual a outra conceptiva, também não conhecia. Lógico que eu sabia. Um trauma, alguma coisa, é mais simples. Um formigamento, o que você trava aqui tudo, é outra. Mas esses termos mais técnicos realmente é uma referida. Vamos ver a que se refere a dor referida. A dor referida, né? Vamos lá. A dor referida é aquela que a gente sente uma área do corpo que não é real do problema, né? Lembra quando a gente vai te avaliar, a gente falou do dry needling, a gente vai falar, na verdade. No futuro. Tá no futuro. A gente falou do dry needling e a avaliação, a gente identificou um ponto gatilho, Sim, né? Um nódulozinho, a gente aperta ele dói ali, mas ele vai doer em outro lugar, Sim. não é? Quando a gente palpa lá, sentiu a dor, mas a dor tá indo pro ombro. Quando eu aperto aqui, a dor vem pro ombro, ou quando eu aperto aqui, a dor vai pra cabeça. Então, uma dor referida, ela não necessariamente ela tá naquela região, tá? E ela corre por alguns sinais que variam de partes frequentemente compartilhadas entre as mesmas fibras neurais do corpo. Então, o nervo ele irradia, né? Ele vai mandar a informação para aquele músculo, né? Então, para ele mandar essa informação para aquele músculo, ele precisa de um impulso elétrico para mandar a informação, nervo. Só que esse nervo ele tem ramificações. Sim. Essas ramificações elas vão irradiar outros músculos e outras regiões. O mesmo nervo principal. Então ele vai mandar essa informação para alguns lugares, não só para aquele lugar onde de fato é o problema. Então isso a gente chama de uma dor referida e ela pode se confundir um pouco o cérebro aí por conta da origem da dor, justamente por conta da ramificação, dessa ramificação. Então por isso que a gente usa até, brinca, né? O paciente, eu estou avaliando o paciente, mas minha dor não é aí, a minha dor é aqui. Aí você avalia, doeu. Tá vendo? Não é só ali, né? Pois é. Ela tá irradiando para outros pontos. Não é simples, não é tão simples assim, né? Parece. E nos atletas é legal a gente falar isso também. Sim. Que nos atletas é normalmente pelo estresse repetitivo. Ele não sente uma dor pontual, ele sente uma dor no músculo todo, né? E aí o atleta que faz uma lesão de distensão de fáscia muscular, por exemplo, ele sente dor no todo o músculo. Mas você vai procurar ali, você vai achar um ponto específico onde está a dor mais intensa. Que leva pro músculo exatamente, porque ele envolve todo o músculo, né? A face envolve todo o músculo. Então a gente identifica isso dessa forma. Interessante. Isso aí. Muitas coisas. Sinais enganosos, complexidade de sinais, interpretação variável, tem pela várias, confusão do cérebro ali, né? Sim, porque então, está na região muito grande ali, você não sabe qual o ponto exato. Exatamente. Então, às vezes, esse paciente também ele pode ter várias lesões, né? No mesmo músculo, né? Ele pode ter quando você espeta a gente ali, você espeta em vários pontos. Naquele músculo tem vários pontos gatilhos ali. Que a gente chama de uma dor satélite, né? Ela está em vários lugares. Então, esses vários lugares dificultam um pouco a identificação do nosso cérebro do nosso paciente. Isso é legal a gente fazer, a gente não tem aqui, mas a gente pode explicar e depois vocês podem identificar isso em casa, né? A gente pega o braço, uma região onde o paciente não está vendo com os olhos. Nas costas ali? Nas costas. A gente coloca 2 espetos. A gente coloca 2 espetos longe. Ele vai sentir 2. Você vai perguntar para ele, quantos espetos tem? 2. 2, tá. Aí você muda. Ainda longe. Quantos ele está sentindo? 2. Você põe um pouco mais perto. Quanto ele está sentindo? 2. Aí você põe bem perto. 1. Ele vai sentir 1. Você está espetando 2, mas ele está sentindo 1. Aí você afasta mais um pouco. Quanto você está sentindo? 1. Ele continua. Porque a gente faz essa distribuição das fibras e aí a gente faz uma confusão na identificação dessas sensações.
Então, às vezes, as ramificações não estão tão próximas umas das outras, e a gente, mudando os estímulos, a gente faz uma confusão. Então, por isso esses sinais enganosos, essa complexidade dos sinais da identificação da sensação que vai gerar uma dor, que o corpo vai identificar isso como um problema. Então tem essa diferença também. Aí. Interessante. Bacana. Vamos falar um pouco dos aspectos psicológicos da dor. Muitas vezes a dor não é só física, né? Ela tem um grande componente emocional. Então, nos fale um pouquinho sobre ansiedade, depressão influenciam na percepção da dor dos atletas, né? Tem um aspecto forte também psicológico. Muito, assim, cara, muito. A gente tem que entender também que todo esse processo de ansiedade e tudo mais, ela gera algumas coisas psicossomáticas. Então o paciente vai somatizar tudo aquilo que ele está sentindo. Né? Seja uma dor, seja uma sensação boa. Então, a hora ele está muito feliz, ele está muito agitado, a hora ele está muito depressivo, está muito triste. Então, ele não consegue permear dentro de um limite ali, né? Então, esses a gente falou, né, dos hormônios ali que são ativados durante a atividade física e tudo mais, mas o aumento deles e uma má recaptação vai gerar um problema de ansiedade, síndrome do pânico, uma depressão e tudo mais. Então ele vai aumentar a sensibilidade dele da dor, porque ele tem essa somatização, né, uma ativação constante no sistema nervoso simpático. Então ele está o tempo todo ali ligado, alerta. E é muito comum a gente, quando esses pacientes passam por um exame do sono, ou até mesmo o Holter, né, vai fazer aferir a pressão arterial por 24 horas naquele aparelho, quando ele dorme, ele não desliga. Você vai ver que a pressão dele vai manter ali como se ele estivesse em alerta ainda. A frequência cardíaca dele vai se manter em alerta. E aí a gente consegue ver aqui, ó, até por esses relógios mais novos, os smartwatches, a gente consegue ver aqueles aplicativos do sono. Então, como está a qualidade do seu sono? Como está a qualidade do seu sono? A minha frequência cardíaca de sono chega em 36, 38. Então, estou bem tranquilo. E se por eu praticar uma atividade física um pouco mais constante e tudo mais, passou provavelmente durante o sono. Porque meu 80 e pouco, ó. Esse agora, não, agora, né? Não, foi da noite, 82. Do sono? Então você tá tendo um sono agitado, hein? 82? Não, 82, não. Aqui é a qualidade, 82, 87. Anota, até 100. Ah, tá, o seu é diferente. O seu é chique, né? O meu vai nessa. Eu tive um desse, cara. Eu tive Samsung, eu tive um desse. Tem que olhar pra ver todo. Tem alguns aplicativos. Tem que olhar no celular. Tem alguns aplicativos que eles vão mostrar a qualidade do seu sono. Aqui só vai mostrar, ele mostra a qualidade, mas é só a nota. Aqui não vai, tem que olhar no celular, exibir no celular. Aí você tá gravando, ele não vou conseguir. Tá gravando, não vai conseguir ver agora. Mas a gente consegue quantificar isso dessa forma. Acho que acima de 80%. Eu acho que já tá bom. Mas você dorme pouco também, né? Você dorme 7 horas. 7 horas? 7 horas. 7 e meia não por aí. É um tempo ruim, 7 e meia. Meu sono é bem ruim, a minha qualidade do sono é bem ruim. Eu apago. Não, eu durmo bem, assim, só que às vezes eu durmo pouco, né? Minha quantidade de horas, né? Porque você faz plantão, essas coisas. Muda o ciclo circadiano e tudo mais, né? Então, mas a minha qualidade do sono, apesar de ser poucas horas, a minha qualidade do sono é boa. Eu tenho uma noite de sono boa, minha frequência cardíaca cai bastante, minha pressão arterial cai bastante, justamente porque eu estou no sistema ruim ali, estou ali entregue ao sono, né? Agora, esses pacientes com ansiedade e tudo mais, ele está o tempo inteiro ativo. Ele não entra em REM lá. Não, esse tempo interativo também tem uma mudança na percepção da dor, né? Uma mudança na percepção das sensações, né? Então ele foca muito numa coisa que ele somatizou. Então, se ele está somatizando uma dor, ele vai entender ela como mais intensa do que de fato ela é. Sim. E aquilo vai aumentando o processo de ansiedade dele, né? E aí, até a diferença disso na depressão é que ela tem uma diminuição do limiar sensitivo. Então, uma mudança desse limiar vai alterar. E aí eu brinco sempre, né? É uma frase que eu costumo usar bastante, que as mulheres não conseguem entender a dor de cabeça do homem, cara. Elas não sabem o que é uma dor de cabeça do homem. Elas falam, mas a gente sente a dor do parto. Mas vocês não sabem o que é uma dor de cabeça no homem. Por que essa dor de cabeça aguda assim, não? Não, é uma forma de brincar, porque elas não falam que a gente é muito mole, que não sei o quê. A maior dor que eu já senti foi pedra no rim. Falam que é a pior dor, né? Falam que é igual de parto. Eu deitei no chão do banheiro e joguei a barriga no chão, assim, me coçando de... Aí ela olhava pra mim, a Jo olhava pra mim,
tá de palhaçada, toma remédio, não tem nada, fica lá. E eu me jogando no chão gelado, porque não resolvia. Tô absurdo. Aí tomei, achando, pô, deve ser nada demais. Aí continuava, aí fui no hospital, aí viu que tinha pedrinha, só que eu consegui expelir. Então foi mais tranquilo. Foi só, eu tava já pra cirurgia, só que eles dão antes ali pra abrir abrir o canal da uretra. E consegui. Aí consegui, fiz xixi lá de noite, aí tava lá o carocinho. Aí depois ela pediu desculpa. Mas é uma dor absurda. Não, animal, de cabeça eu não sinto assim, não, mas a de. Mas é uma forma, uma frase de brincar. Por quê? O nosso limiar de sensibilidade, ele é muito mais alto do que o das mulheres. Ou seja, o mesmo estímulo que a gente mandar aqui, a gente vai sentir muito antes delas. Então, o estímulo doloroso aqui vai ter que ser muito fraco. Vai ter que ser muito mais forte para ela sentir. Sim. Da mesma forma que a gente vai sentir. Então a gente tem essa mudança de limiar. Isso é totalmente fisiológico, cara. As mulheres foram pensando num processo de construção divina, né? As mulheres foram feitas para ter as sensações do parto e tudo mais. A gente, se tiver exposto a isso, morre, cara. Morre. Com as nossas diferenças do limiar de sensibilidade, a gente morre, cara. Morre. A gente morre mesmo. Morre, não tenho dúvida disso. Não tem dúvida. Isso é louco. Então essa grande diferença no paciente depressivo é essa mudança do limiar sensitivo dele aí. Essa parte. E também tem toda a questão também hormonal, né? Sim. Que vai levar esse paciente ao processo de depressão, ansiedade e tudo mais. Não sei se tem, mas, por exemplo, quando você tá criança, né? É engraçado, você tá no carro, não tem onde parar. Deve fazer xixi, ou você mesmo, às vezes tá no trânsito, não pensa na porcaria do xixi, porque se pensar sempre piora, né? Sempre aumenta. Exatamente. O negócio ali. E é um pouco da parte psicológica. Não esquece. Aí nego de sacanagem bota barulho de água, os caras agora só pra sacanear. Se você realmente ficar pensando, parece que intensifica. Sim, se você dá uma relaxada, bota a mão, você consegue aguentar e chegar em casa. Você somatiza aquilo que é dessa sensação. Essa parte, esse é um grande problema. Acontece. Isso realmente é real, assim. Não só na dor, levando para uma coisa mais simples, que acho que a maioria já deve ter passado, pensando, não pensa nisso agora, senão você vai piorar a situação. Você vai piorar, tá no trânsito lá, apertado, não tem o que fazer, cara, paciência, não pensa. Não pensa, se ficar pensando, não, realmente você vai fazendo as calças mesmo, não vai ter jeito. Vamos seguir aqui nosso baile. Atletas frequentemente desenvolvem uma tolerância à dor? Acredito que sim. Isso é positivo ou existem riscos em ignorar os sinais da dor no corpo? Acho que existem riscos, mas que você vai aprendendo a tolerar como qualquer coisa, acho que sim. A gente pensa numa adaptação do nosso corpo, né? Nosso corpo foi feito para se adaptar, né? Então essa adaptação dentro do contexto esportivo, de certa forma, é bom, porque a gente consegue trabalhar algumas coisas dentro com esse atleta, né, com esse esportista, dentro de algumas coisas que a gente vai conseguir evoluir com ele. Isso é ótimo, Mas a gente tem que entender qual a característica dessa dor, qual ambiente ele foi exposto para sentir essa dor. Porque isso pode agravar as lesões, pode desenvolver as compensações e aí comprometer outras estruturas, né? Esse paciente pode evoluir para uma dor crônica, para as lesões mais sérias, o que de fato era só uma distensão muscular, agora virou uma distensão de face, virou uma distensão muscular de grau 3, ou seja, teve uma ruptura de várias fibras musculares. E aí isso vai evoluir para as compensações, né? Então a gente vai evoluir com o nosso paciente, a gente vai andar para trás, né? Isso é um grande problema, cara. Sim. Um grande problema. Então a gente não pode negligenciar a dor só porque é um atleta, porque eu sou bom, porque eu consigo e tal. A gente não pode levar por esse lado. E aí a gente vai acabar mascarando isso daí de uma forma... E desgastando o local e gerando mais problemas. Assim, é o que você falou, todo atleta, de certa forma, convive com a dor. Não tem como você não conviver com a dor. Ela faz parte da rotina de qualquer pessoa que pratica alguma atividade física e tudo mais. Você vai ter alguma lesão. Às vezes, durante o jogo que você está, ou a atividade que você está praticando, você sente aquela dor, você fala, beleza, dá para você estar com o corpo quente, dá para continuar, você consegue. Ou você está com uma dor leve, começa o jogo, aquecer o corpo, aquela dor vai, depois você sabe que, ou seja, tem que tratar aquilo lá, aquilo foi para poder competir, fazer aquela atividade, agora tem que dar um tempo e tratar isso aqui. Não dá para no dia seguinte eu jogo de novo, no dia seguinte eu jogo de novo, eu jogo... Aí você vai evoluir para um overtraining. Aí vai arregaçar o negócio. Mas lembra daquele processo que eu te falei da adaptação do corpo do atleta?
a gente expor aquele atleta, por exemplo, vai fazer uma ultramaratona, uma corrida, uma volta a volta da ilha, por exemplo. Você vai sentir dor em algum momento. Você vai sentir dor em algum momento. São 160 quilômetros, se não me engano, em volta da ilha, né? Você corre. Ela pode ser feita íntegra, você correr os 160 quilômetros, você pode fazer ele em forma de revezamento, né? Dentro de quantidade de atletas que você vai colocar no seu grupo. É muito calor, uma pressão atmosférica maior, é uma disponibilidade de oxigênio diferente do que a gente tem aqui na nossa região. Então, pensando por esse lado, quando a gente coloca isso como um ponto específico de treinamento, se a gente não expõe esse atleta a esse tipo de coisa, a gente vai ter um problema lá durante a prova. Sim. Certo? Porque a gente treina aqui. Sim. Eu treino de manhã, onde não tá batendo tanto sol, tá fresquinho, lá você vai estar correndo no sol uma bala, entendeu? Então, começar a colocar esse atleta, a expor esse atleta a esse tipo de coisa. E uma coisa que ele tem que ter muito, pensando na distribuição da corrida dele, é a gestão da qualidade mental dele durante a corrida. Porque você sabe que você vai correr 160 km. No primeiro quilômetro você fica pensando, nossa, tá calor, né? Puta merda, tá calor. Falta 159 ainda. Puta, falta 159. Não chega no final. Não chega no final. Nossa. É a mesma coisa que acontece. Você tem que contar um por um, pô. É a mesma coisa que acontece, você vai dar risada. Com micro-ondas. Se você colocar um prato para esquentar ali por 1 minuto e ficar ali na frente olhando. Ah, não passa nunca. Não passa. Ainda mais se tiver com fome. Aquele 1 minuto virou 10. Ah, não passa. Agora se você coloca ele para esquentar e sai, você sai, vai beber uma água e volta, já deu 1 minuto. Já deu, já tá apitando. Passou que eu nem percebi. Tá apitando. Exatamente. Então se ele ficar muito atento aquilo que ele está sendo exposto de uma forma negativa, cara, vai dar merda. Não. Vai ter uma dificuldade. Então tem essa gestão mental, dessa resiliência, dessa qualidade mental que ele tem que... Uma dica assim, que funciona para essas coisas grandes são aqueles que a gente até já comentou, né, de micro metas. Então você está nessa corrida da praia, sei lá, eu vou correr até aquele quiosque. Então eu tenho que chegar no quiosque, essa é a meta agora. Cheguei no quiosque, beleza, agora eu vou até aquela árvore. Ou agora eu vou chegar naquela pedra. Você vai botando pequenas metas ali para você não pensa, já foi 20 km, você nem percebeu. Exatamente. Ou você vai contando de mais 1 km. Mas você tem que botar uma metazinha pequena. Se pensar só na meta gigante de 160, você não vai conseguir. Você não chega, você cansa antes, você vai cansar antes. Então você vai ter que ir mais um pouquinho. Agora eu vou até ali. A gente fala que sua alma está sangrando, né? Porque você está ali, não aguento mais. Você fala, não, eu aguento. Então tem toda uma questão ali, um trabalho mental que tem que ser feito. Resiliência, né? Essa parte da resiliência, essa parte é um treinamento. Por isso eu acho que todo atleta, cara, ele tinha que passar, todos os atletas, independente do grau de intensidade da sua atividade, ele tinha que passar por uma gestão ali de vários profissionais. Então, um fisioterapeuta, um preparador físico, um médico fisiologista, que pode ser um médico endocrinologista também, um ortopedista, às vezes, para te avaliar um pouco mais a fundo nas lesões, né, na questão de exames de imagem e tudo mais, para chegar a algum diagnóstico específico dentro de uma avaliação. Um nutricionista e um psicólogo, cara. Você tem que passar por um psicólogo. A galera acha que é besteira. Vai fazer terapia, vai explicar, mas não uma terapia porque eu não quero contar meus problemas, mas não é contar seus problemas. É expor isso daí e ver de uma forma externa. Então eu acho super importante esse atleta se expor a esse tipo de tratamento voltado para o esporte. Um psicólogo esportivo, entendeu? Que ele vai te auxiliar nesse processo. Então, e a galera não liga para isso, acha que não é necessário. Mas é uma experiência que a gente devia ter. Bacana. Um olhar que a galera devia ter. Interessante. Pensar a respeito. Vamos fazer um pouco da gestão dessa dor. Deixa eu passar a moto aí, a moto passou. Bom, valeu. É tipo o carro das pessoas que fazem barulho. Conhece? Não conheço. Nem carro barulhento. Você já teve essa experiência de pegar carros barulhentos por aí? Igual a moto faz barulho. Todos os dias. Ele tá me zoando porque meu carro é um pouquinho barulhento, mas... Não, mas anda bem. É um baita carro, bacana ali. Como diz Juju, o carro de Playboy da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Vamos lá. Quais são as melhores práticas que você recomenda para a gestão da dor em atletas, especialmente considerando diferentes tipos de dores e os riscos de lesões a longo prazo? O que a gente pode fazer para gerir essa dor aí? Cara, a avaliação acho que é primordial assim, no diagnóstico, né? Pra gente chegar num diagnóstico, chegar em alguma coisa que de fato
a gente vai alcançar, né? Pensando por esse lado, a gente identificando isso, a gente começa a prevenir as lesões. Olhar para esse atleta de uma forma personalizada, identificar, não usar uma receita de bolo, não existe uma receita de bolo, né? Eu não posso olhar para aquele atleta e falar, não, vou usar um protocolo tal. Não, eu tenho que avaliar o indivíduo, diferenciar daquele outro indivíduo que eu estava. Qual é a atividade que ele fez, qual é a lesão que ele tem. Qual foi a forma da lesão, porque ele lesionou daquele jeito. Então a gente tem que fazer essa periodização, né, essa avaliação e periodizar esse tratamento de uma forma personalizada. Então a gente vai chegar no sucesso com certeza. Sim, incluir algumas outras coisas, né? Explicar para ele como é essa dor, ouvir dele e também explicar o porquê dessa dor. O atleta, o paciente, o atleta, ele tem que saber o que está acontecendo com ele. E a gente que tem esse conhecimento técnico, né, sobre o que de fato está acontecendo, a gente tem que explicar para ele. E eu gosto muito de trazer de uma forma mais clara, né, obviamente, para esse paciente, explicando para ele o que está acontecendo, né? Então Sim. Aí a gente vai caminhando aí aos poucos, né? Ter uma visão na recuperação desse atleta. Importante. Não deixar, quando a gente fala do foco na recuperação, a gente está periodizando, né? Uhum. A gente está periodizando esse treinamento, a gente está mostrando para ele que ele não pode se expor da mesma forma com que ele estava expondo aquela prática da atividade. Não vai acontecer de novo. Entendeu? A gente tem que corrigir isso, né? E aí... uma das formas é condicionamento físico, treinamento de força. Tudo isso está incluso dentro do processo da reabilitação, né? A gente fazer o treino de força, treino de mobilidade, mostrar para ele o que está errado, fazer uma avaliação física muito ali fechada para ele, né? Muito afinca ali, colocar a mão no paciente, gastar tempo na avaliação física. Quando a gente gasta tempo nessa avaliação física, a gente consegue identificar o problema dele e fazer o melhor traçado para a gente chegar no objetivo. A gente não pode esquecer isso. Orientação, aí as orientações entram essas intervenções psicológicas que a gente está falando no podcast inteiro. Nutrição é importante, extremamente importante esse atleta passar por um nutricionista, melhorar a sua hidratação, porque o paciente está num consumo exacerbado, ele está num processo inflamatório, então ele precisa se recuperar. Então a gente tem água é fundamental, né? Se hidratar, né? Eu bebo bastante. Várias garrafinhas. Aqui tem um copinho. Tem eu já tô acabando a minha, hein? Você não tá bebendo nada aí, hein? Tá aqui, tá indo embora. Mas tudo que eu já bebi. Eu faço a gestão do tempo aqui, pelas quantas de pergunta tem ali, aí eu não vou detonando a água. Entendi, faz sentido. Faz sentido, tem um motivo, tem um porquê. Tem um porquê. Nada é aleatório. Enche a garrafinha d'água aí. E vamos falar um pouco sobre a fisioterapia, os fisioterapeutas nessa equação, como é que funciona, como entra, né? A gente já falou um pouco da parte da nutrição, do psicólogo, do preparador físico, bastante também da fisioterapia, claro, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo no papel da fisioterapia, o papel do fisioterapeuta na prevenção, principalmente, e no tratamento da dor das pessoas. Legal você ter essa visão de que a fisioterapia não é só o tratamento, né? Sim. Ela também é na prevenção. Então bastante. A gente tem que ter esse olhar para as prevenções, né? Porque senão a gente vai evoluir com o nosso atleta e não vai ter a oportunidade de deixar ele um pouco mais afunilado dentro da sua prática, dentro do seu gesto esportivo, né? Então, o diagnóstico funcional dentro de uma avaliação é extremamente importante. De novo, a gente tem que identificar... Ah lá, tá vendo o joinha lá? Apareceu de novo? Você viu que de novo apareceu o joinha? Não sei se foi assim que eu fiz. Apareceu de novo o negócio. Você faz o negócio? Sei lá, apareceu um bagulho. Aí ele faz ali, não reparei não. Sei lá. Para de tomar esses negócios. Tava no lanche, o verdinho do lanche. Tava no verdinho, chá de cogumelo. Exatamente. E aí a gente tem que ter a visão também para a recuperação desse atleta. Então, quando a gente faz uma avaliação física completa ali, um diagnóstico funcional, a gente identificou os problemas dele, a gente vai traçar os nossos objetivos, vai fazer a reabilitação dele, vai orientar quanto às prevenções de lesão, e aí a recuperação dele não tem como dar errado, né? Se ele seguir as suas orientações e tudo mais, sim, né? Obviamente. Sim. Né? Ele vai conseguir gerenciar melhor essa dor, vai melhorar a performance e com isso vai a parte da educação dele, do conhecimento dele também sobre o próprio corpo e como prevenir futuramente essas lesões, vai entender um pouco mais do corpo dele, né? Exatamente, isso tudo é consequência
de todo o trabalho que você vai fazer em cima dele, né? Ele vai aprender a gerenciar aquela dor e identificar aquela dor. Isso também é uma coisa importante da gente mostrar para ele como é a dor que ele vai ter que tolerar, a dor que ele vai, um atleta de alto rendimento, obviamente, a dor que ele vai ter que tolerar durante a prática dele e a dor que ele não pode negligenciar. Então, saber identificar essas dores, né, é extremamente importante para esse atleta, né? E aí, consequentemente, a gente vai melhorar a performance dele se a gente diminuir todo o quadro álgico, né? Se ele não sentir dor, se ele melhorar toda a qualidade física dele ali. Então, a gente consegue evoluir com ele de uma forma muito eficaz. Não, perfeito, sensacional. Importante, tenham sempre o fisioterapeuta para cuidar e fazer a prevenção. Como ele sempre diz aqui, é mais barato prevenir do que você depois tratar, sai muito mais caro, né? Exatamente. Então, é mais importante você... A galera negligencia aí prevenir. Esquece que a gente pode te ajudar de alguma forma. Exatamente. Prevenção e educação sobre a dor, né? Então, seguindo aqui já para os finalmente aqui, vamos falar um pouco sobre como os atletas podem ser educados sobre a dor para prevenir lesões e melhorar seu desempenho, mantendo-os de forma saudável ao longo prazo. Entrando um pouquinho mais fundo nisso que você falou, o cara começa a entender que tipo de dor ele tem e como é que a gente pode explicar isso para ele de forma um pouquinho mais tranquila. Eu penso muito na forma educativa, mas um atleta, cara, é muito difícil você sentar com ele aqui, ó, na beira da maca, explicar para ele, mostrar um slide para ele, isso é muito difícil. Então eu tento mostrar um pouco mais na prática para ele isso. Então eu tento mostrar que aquilo que ele está sentindo, como ele sente, a diferença da dor, como ele vai melhorar isso, como ele pode melhorar. E aí a gente fazer um trabalho mais integrador, né? E aí a gente, na prática da volta dele para esses esportes, e principalmente se esse esporte dele é coletivo, outros atletas, usando outros atletas, ele como exemplo e outros atletas como exemplo para ele, né? Sim, então quando a gente insere ele de novo nesse contexto, ele começa a ter uma vivência daquilo. Mas esse atleta, normalmente, esses atletas de alto rendimento, normalmente eles têm uma continuidade daquilo que ele faz, né? Sim. Então ele faz aquela prática esportiva por muito tempo, né? Já está há muitos anos nessa carreira e tudo mais, né? Desde pequeno, jogador de futebol, desde pequeno joga, a galera do tênis desde muito jovem, e enfim. E aí ele começa já a identificar o corpo dele, ele começa a entender o corpo dele. E eu tento mostrar isso para ele. E aí, de uma forma que eu gosto muito de fazer, é expor ele a esses estímulos, né? Expor ele a uma coisa que vai gerar dor. Expor ele a alguma coisa... Para começar a entender. Exatamente. Se ele não tem essa identificação, essa sensibilidade de identificação, eu começo a expor ele aquilo. E aí eu vou praticar a atividade junto com ele. Então, um cara que vai jogar uma bola no tênis, por exemplo, uma bola um pouco mais forte, ele não vai mandar com tanta qualidade, mas vai mandar com um pouco mais forte, você vai ter aquele impacto maior. Então eu vou resistir à raquete dele, eu vou deixar a raquete dele um pouco mais pesada, mudar o equilíbrio da raquete, né? A gente tem os pezinhos que a gente consegue fazer o equilíbrio dela, pontuar os equilíbrios, então eu monto aquilo um pouco diferente e vou usar uma bola um pouco mais pesada e vou mandar essa bola com um pouco mais de peso para ele. Então eu não vou mandar a bola para ele, se eu não consigo mandar uma bola para ele, arruma um lançador de bola, ou combina com outro atleta que é um pouco mais forte, que consegue mandar isso de uma forma um pouco diferente. Uhum. Ou então ele vai ter que mandar essa bola e a bola vai voltar de forma reativa no paredão. Vou mandar a bola um pouco mais forte, vou colocar ele num ambiente instável para expor ele para aquilo. Então aquilo vai gerar um desconforto para ele, ele vai ter que saber se identificar dentro daquele contexto que eu inseri ele. Interessante, tem que botar o cara para entender. Exatamente. Só executando ele mesmo, mostrando na prática, para ele estar vendo como é que é. Interessante, né? Falando sobre dor e supercompensação no esporte, como a dor pode ser um sinal de que o corpo está se adaptando e melhorando após um treino intenso. E a gente pode usar o caso, né, o exemplo do Rafael Nadal, que é um atleta que não só enfrentou várias lesões, mas também demonstrou uma gestão incrível da dor, com costela fraturada, com pé arrebentado, joelho, já dedo, sei lá, ele já deve ter tudo ferrado ali. Exatamente. E como isso reflete na prática, né, de atletas que buscam longevidade e sucesso em suas carreiras, né? Já é o oposto dele, é o Djoko. O Djoko. Que não tem nada. Tem nada, mas é aquilo que a gente falou em alguns podcasts também anterior. O Djokovic ele foi exposto a um ambiente totalmente diferente do que ele estava acostumado a jogar. Se a gente vê os primeiros jogos do Djokovic e os últimos anos, né, os últimos 10 anos dele na prática, cara, você fala, não é o mesmo atleta. Não é o mesmo atleta.
Ele pegou, foi lá para os Alpes com uma porrada de gente, um grupo enorme, e trabalhou dentro de uma sinergia, né, de uma união de forças profissionais para que ele pudesse evoluir, onde o ar estava um pouco mais rarefeito, ele tinha uma diminuição da pressão atmosférica, diferente dos outros ambientes que ele jogava. Então ele mudou totalmente o metabolismo dele para aquele esporte. Então, assim, é um cara que evoluiu demais dentro da prática dele, evoluiu demais dentro dos anos para aquilo. Quando eu identifico essa dor, a avaliação, dentro da sua pergunta, né, a avaliação é o principal. Né, a avaliação é o principal. Quanto tempo está da dor, qual a característica da dor, como ela se desenvolveu naquele paciente. Então, eu consegui tratar aquela dor, não consegui, quanto tempo está, por que eu não consegui tratar aquela dor, é uma coisa mais mecânica, né? Tem uma lesão mecânica ali, uma microfissura, tem uma ruptura ligamentar, uma lesão de tecido mole, então eu consigo identificar dentro disso, né? E aí é importante a gente identificar de novo e falar de novo que a dor ela nada mais é do que um sinal que o nosso corpo está se adaptando, né? Um sinal que o nosso corpo está se adaptando a um treino que a gente está expondo também. Então não é só uma coisa patológica, né? Então eu tenho que saber identificar há quanto tempo está aquela lesão. E um exemplo disso, né, que a gente falou da compensação do Nadal, né? Sim. Cara, o cara enfrentou várias lesões, né? Sim. E a forma com que ele lida com isso e se adapta é do joelho de 2013 ali. Exatamente. Essa do joelho de 2013, ele ficou afastado aí por praticamente 7 meses, né? Verdade. E ele voltou e ganhou 2 títulos e naquele mesmo ano e tal, e foi uma coisa assim absurda, mas a equipe multidisciplinar muito focada, ele é um atleta muito focado, tanto que ele é extremamente metódico, né? Sim. A forma como ele vai sacar é o cabelo, as garrafinhas, ele puxa um lado do shorts, ele puxa o outro lado do shorts, aí ele tira os shorts da bunda, então assim, tem toda uma característica. Então imagina aquele cara lesionado. Se você falar pra ele, você tem que, sei lá, você tem que bater palma 3 vezes e girar 2 vezes em volta da quadra, ele vai fazer isso, cara. Se você fizer isso, você vai melhorar. Ele vai fazer isso. Vai. É o exemplo, a coisa que dá pra comparar é o Forrest Gump. Já assistiu o filme do Forrest Gump? Já, claro. Corra até você se cansar. Ele não cansava, ele corria. Ele não parou de correr. Aí ele ficou campeão. Uma coisa que ele não era a prática dele. Mas ele era um cara focado. Ele era um cara ali, vidrado naquilo. Só corre. Se mandaram correr, eu corri. Se mandaram correr, eu corri. Na hora que mandaram parar, eu paro. Exatamente. Aí o cara focado, cara, é aqui, Então ele vive para aquilo. Né? Ele vive para aquilo e leva aquilo muito a sério. Então, assim, é um cara que vai se reabilitando dentro das possibilidades. Obviamente, o nosso corpo tem um tempo de vida útil, a gente tem morte celular de forma fisiológica, né? Ele tá chegando no final ali. Tá chegando no final da carreira dele, realmente. Tá brigando ali para terminar e se despedir das quadras ali. Exatamente. De forma honrosa, porque tá realmente complicado. Faz parte. Faz parte ali. Vamos mais um pouquinho antes de a gente conseguir finalizar. Temos perguntas dos nossos seguidores. É isso aí. Aí sim, conseguimos, hein? 2 perguntas. Vocês não mandam perguntas? Conseguimos 2 perguntas. Obrigado, Edu. Vamos lá. Ele quer saber qual é a diferença da dor por desgaste físico e a dor por lesão. O que você conta aí pra gente? Já passou um pouco sobre isso, mas vamos específico na pergunta dele. A dor pelo desgaste, ela é uma dor meio que generalizada. Você vai sentir a dor ali naquele músculo que está mais desgastado, está mais cansado, aquela dor naquela articulação, mas isso vai ser refletido em todo o teu corpo. Né? Você vai sentir de uma forma meio sistêmica, vai gerar tudo ali, né? É uma dor que você vai sentir em todo o corpo, é um cansaço físico, é uma dificuldade para dormir e tudo mais, tá? Então tem toda essa questão aí que a gente tem que identificar. Beleza. Tá? E aí a dor pela lesão, ela obviamente é secundária a algum estresse que você foi exposto. Sim. Né? Sim. Então a gente conseguir entender dentro desse contexto também é importante. Maravilha. E o que fazer para evitar cãibras no esporte de longa duração? Comer banana? Cara, então, a cãibra é muito... Eu tenho aquela história da cãibra lá que eu fui exposto também a uma coisa muito extrema. Sim, sim. A cãibra ela pode ser por uma falta de eletrólito, pode ser uma falta de nutrientes, né, de sódio, potássio e afins, mas ela também pode ser por uma fraqueza muscular. A gente expor o paciente àquela atividade... Ele não está acostumado, o músculo dele não está preparado para aquilo. A gente esgota nossos neurotransmissores. Lembra que a gente falou lá atrás?
a gente esgota os nossos neurotransmissores, chega uma hora que esse paciente não tem mais condição de contração. Então ele perde tudo isso. E além disso tem a desidratação, né? O paciente tem que estar hidratado, mas não só hidratado de água, ele tem que repor eletrólitos, conforme a atividade que ele foi exposto. Né? Até você passou até o... Né? Assim, eu tenho tomado água quando eu vou jogar, assim, eu boto água com limão, já botei com açúcar e sal ali que você falou, aí boto lá o... Como é que é? Palatinose. Tem posto palatinose, porque depois o nutricionista que passou depois de 1 hora ali de exercício, é bom para repor os carboidratos. Leva um Gatoradezinho, pá. Tem que repor, não tem jeito. Eu levo uma porra de garrafinha, parece Nadal, eu só não boto nas ordens ali, mas deixo em cima da mesa. Eu faço as corridas normalmente, elas são de 30 minutos. Entre uma corrida e outra, eu tomo um inteiro daquele dali. Porque, cara, você tá num ambiente ali totalmente hostil pra você, né? Você tá ali sob estresse constante. Ali você não pode beber, né? Você não pode tirar a mão do volante. Não pode tirar a mão do volante, não tem como, né? A gente na Fórmula 1, você tem lá o acesso lá do Camelback, né? Que você tá bebendo água ali meio que constante. Você fica o tempo todo ali se hidratando. Só que a água não tá gelada, né? Imagina aquele calor do carro. E tomando água quente. Você tomando água quente? É ruim pra caramba. É difícil, né, cara? É difícil. Então não é um negócio fácil. Você tem que se adaptar àquilo, né? Então tomar água quente direto se adapta. Tem todo o vapor do asfalto, a queima do pneu que tá ali no asfalto, que sobe aquela coisa mais quente. Nem a garrafinha Stanley dá certo? A garrafinha Stanley não, que garrafinha Stanley, rapaz? Respeita a história, rapaz. Stanley o quê? Stanley sai fora. Nem a garrafinha pra deixar sempre gelado. Não, que Stanley o quê, rapaz? Não fica gelado não se botar na garrafinha. Não fica nada, 24 horas. Mas aí tem toda a questão do calor do motor também, sim, e tal. Claro. Então tudo isso daí vai te expor a uma coisa, um ambiente de desidratação. É tudo favorável para desidratar. Então, se você não está acostumado a estar naquele ambiente, daquela forma, você tem que preparar teu corpo para isso. Entendi. Então, entendeu, né, Edu? Bota aí, lá as águas lá, os Gatorades. É isso aí. E esteja preparado fisicamente também, porque não pode não ser só isso, se hidrate. Exatamente. Para não ter problema. Agora, para a gente encerrar, chegamos na última pergunta, que é a derradeira. Para encerrar nosso podcast, vamos fazer um resumo das principais lições sobre a dor, que os atletas devem levar em consideração, não apenas para melhorar o desempenho, mas também para garantir uma carreira longeva e saudável no esporte. A dicção tá boa. Você gastou o vocabulário agora, hein? Agora sim. Agora você gastou o vocabulário agora, hein? Improvisation ali, hein? Longeva, gostou, né? Vai, mexe. Moleque. Menino romeno. Moleque. Cara, é o seguinte, a gente tem que entender que a dor ela não é só um sinal de problema, mas ela também é um sinal de que o nosso corpo está se adaptando àquilo que a gente está expondo a ele. Tá? Então, por exemplo, você vai na academia, você fez uma musculação, depois você não vai sentir dor? Sim. É um processo inflamatório que acontece na região, pela distribuição das fibras musculares, né, pela ruptura delas, e aí uma reabilitação disso é um processo constante, né? Ele vai se evoluindo dentro disso. Então é importante que você sinta essa dor de uma forma inflamatória e recuperativa. Tá? Então a gente tem que entender que a dor é fundamental não só para sinalizar que algo está errado, mas também para mostrar que o nosso corpo está se adaptando, está se fortalecendo dentro disso. Né? Então é essencial a gente entender isso e aprender a distinguir quando a dor está normal e quando ela é uma dor pós alguma lesão. Né? Quando ela é uma forma de nos mostrar que ali está acontecendo algo de errado. Né? Então, fazer essa gestão, né, da dor é crucial ali, entender os sintomas mais crônicos, mais agudos, dentro daquilo que você foi exposto a fazer. Lesionou? Fiz uma torção? Bati? Não bati? Machuquei? Então você machucou. É uma dor aguda. Então sinalizou que algo está errado. Acabei de treinar. Fiz a minha musculação lá, estou sentindo uma dor muscular no músculo que eu treinei. Então, sim, diferenciar isso. Né? E a gente tem que ser muito flexível dentro disso e entender que a gente precisa de ajuda em alguns momentos. Então, quando essa dor precisa ser procurado, precisa ser tratado por um profissional, precisa ter um pouco mais de atenção em relação a isso, para a gente conseguir tratar e te ajudar de uma forma mais específica aí, né? E desenvolver, claro, a resiliência mental, que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Gerir as nossas emoções, né? Gerir as nossas emoções dentro dos nossos desafios físicos. Então, você está exposto a uma corrida de 70 quilômetros, você fica olhando de 1 em 1 quilômetro,
vai ficar difícil. Então se coloque algumas recompensas dentro daquilo, né? Sim. Então a cada 5 quilômetros eu vou tomar uma água, a cada 10 quilômetros eu vou me dar uma recompensa. Comemora, né? De um gelzinho de repor carboidrato e tudo mais. Então você consegue trabalhar dentro disso, né? E aí, obviamente, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar em relação a isso. Você tem que procurar um psicólogo para te ajudar, um psicólogo esportivo para trabalhar com você dentro disso, né? Sim. De uma terapia comportamental, até cognitiva aí para te ajudar a evoluir dentro do teu esporte. E aí, com certeza você vai flutuar dentro dele. Não, maravilha. Acho que você conseguiu abordar bastante coisa, hein? Foi legal. Foi bom, né? Bastante coisa aí. A gente falou sobre dor, tempo. Foi bom, muito bom. Deu para entender bastante sobre dor. Temos perguntas, se tiverem perguntas, mandem, que estamos chegando nos finalmente. Mas foi bem legal, nós conseguimos responder 2 perguntas, passamos por vários pontos ali, desempenho esportivo, tipos de dores, a dor referida, os aspectos psicológicos da dor, né, que você comentou um pouco, a adaptação, né, de você ter que se adaptar, como gerir essa dor, importante demais, né, o papel da fisioterapia, a parte da prevenção, educação sobre a dor. Então, assim, acho que abrangemos bastante tópicos ali e conseguimos pegar bem sobre o pessoal entendeu bastante. A ideia é sempre trazer mais conteúdo, né, ser um pouco mais explícito. Exato, essa é a ideia, de forma mais leve, descontraída. Isso aí. Na parte séria a gente fala sério, na hora de brincar a gente brinca. E a vida que segue. E vida que segue. Gostou, deixa o like, né? E vamos embora. Gostou, avisa, porque não gostou. Não gostou, avisa, mas também o problema é seu. Vai continuar igual. Se não der like nesse daí, vai sentir dor, hein? Se não der like, vai sentir dor. A gente vai pegar você na curva. É isso aí. Ah, moleque. Vamos nós. Então vamos finalizar aqui nosso podcast. Vou lá cortar meu cabelinho. Isso aí. Vou ver se tem que ver meu joelho. Que horas já tá a aula? 7 horas. Então dá tempo de você ver meu joelho. Dá tempo. Nossa, maravilha. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio recheado de informações valiosas sobre a dor no esporte. Hoje, com a ajuda hoje, não só hoje, como sempre, com a ajuda do nosso grande craque, Alan, nosso mini craque, mergulhamos fundo nos diferentes tipos de dor que podem afetar os atletas e como gerenciá-las de forma inteligente. É isso aí. A gente não pode esquecer que a dor é um sinal, né? Então a gente tem que aprender com esse sinal, aprender a ouvir e entender as lições que o nosso corpo está tentando nos mostrar. Então a gente tem que saber identificar isso para que a gente consiga evoluir dentro de um esporte ou dentro de algum contexto que você está inserido na tua vida e evoluir sempre, né? Exato, perfeito, é exatamente isso. E não esqueçam de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos episódios. Esse aqui é o 5º episódio do nosso podcast. Pretendemos seguir firme e forte, mantendo aqui, pelo menos até o 8º tá garantido. A gente já tem alguns gravados aí, a gente teve que gravar o patrão vai passear, então a gente teve que gravar aí, então no futuro vocês vão ver aí. Já estão prontos. Bem legal, cara. Ficaram bacanas. Muito legal. Ficaram bons, ficaram muito bons. Então, sigam, ativem as notificações, compartilhem, deixem o like aqui. Lá no Spotify também você tem acesso a esses podcasts. Então, queremos ouvir vocês, deixem seus comentários, perguntas e nos digam como vocês lidam com a dor nos treinos e nas competições. Manda aqui o feedback de vocês, que é sempre legal da gente estar ouvindo, a gente pode estar respondendo e trazendo como temas futuros também, que são interessantes pra gente. É isso aí. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais. Meu Instagram é @alanfaleiros, com 2 L's, e @fisiovital.sports. É extremamente importante que vocês nos sigam lá, que a gente consiga trazer conteúdo para vocês. Não só isso, mas a gente traz alguns conteúdos aleatórios também dentro das nossas rotinas, né? Exato. Pra gente interagir, dar risada. Eu trago alguns exemplos dos meus pacientes, posto alguns vídeos lá da minha rotina também. O André tá sempre interagindo lá, trazendo a rotina dele, trazendo como ele gera o tempo dele, como ele faz a gestão da dor dele, inclusive. Verdade. Porque é um atleta ali constante, então é importante mostrar esse desenvolvimento, né? E tanto que ele tava com muita dor, tava
acostumou com a dor no ombro e agora tá conseguindo jogar praticamente sem dor. Não, tá praticamente sem dor, só quando eu abuso. Aí não tem jeito, né? É os sinais do nosso corpo, são os sinais. Aí sabe, quando eu abuso, eu sei que eu vou sentir dor, deu abusado. Isso aí foi intencional, tá bom, eu sei. Faz parte. Tudo bem, acontece. Mas no geral, realmente está bem melhor. Está bem melhor. A dor no braço está praticamente nula. Então é isso aí. Mantendo-nos ativos, ouçam seus corpos e cuidem-se bem. Até a próxima. Lembre-se hoje, glória amanhã. Que isso, hein, GPT? Mas sem exageros. Não vamos virar heróis da dor. Que isso, hein? Exatamente. Então, até o próximo episódio, que já está gravado. Então, vocês fiquem atentos aí às 16 horas da sexta-feira que vem. Isso. Esse mesmo horário, nesse mesmo canal. A gente definiu o tema. Diga um tema bacana pra gente, tem que definir o tema. Semana que vem não é já o que está gravado? Lógico que não, cabeção. Eu viajo dia 13. Exatamente. Então, semana que vem, às 16 horas... É ao vivo aqui. É ao vivo. É assim. A semana que vem, então, a gente vai gravar de novo, às 16 horas, aqui online. Isso. Ao vivão. Isso, ao vivão. Ao vivão. Então, só tem que definir o tema. A gente vai definir o tema, mas a gente também quer ouvir as sugestões de vocês. Podem mandar. Então, mandem as sugestões de vocês, aquilo que vocês querem ouvir, que a gente traga para vocês. Exatamente. E não deixem de ativar o sininho lá, para que a gente consiga, para que você consiga, em tempo real, acompanhar o conteúdo que a gente está postando. Então, o YouTube vai te avisar aí sempre que você deixa o sininho ativado lá. Fechou? Perfeito. Exatamente. Então, acompanha o Manguito Rotador também no Spotify. Exato. Né? Segue lá o nosso podcast lá, Manguito Rotador, que a gente vai trazer toda semana conteúdo legal para vocês e vocês conseguem acompanhar. Dá 5 estrelas lá pra gente. Pô. É isso aí. É bom demais. Bora. Vamos pro próximo. Bora. Fechou? Manguito Rotador. Um abraço. Fecha aí, editor.